E eu quero dizer que o cristão genuíno e verdadeiro deve se acostumar com o sofrimento. Nós devemos nos acostumar com o sofrimento, com a dor, com a perda. Por que nós resistimos ao sofrimento quando nós nos convertemos? Por que todos que vêm a Cristo querem vir a Cristo para ter alívio do sofrimento? Porque todos que veem em Deus uma maneira de deixarem de sofrer. Porque todos que se convertem querem abolir, querem deixar de passar vergonha, humilhação, dor e sofrimento. Por causa do evangelho moderno. O que é o evangelho moderno? É o que se prega e o que se ensina nas igrejas atuais. É considerado o evangelho moderno. A igreja moderna, o cristianismo moderno. E como o cristianismo moderno ensina os fiéis, os cristãos, a entenderem o evangelho? Eles ensinam que o evangelho é um evangelho que não tem dor, nem sofrimento. Eles interpretam o texto de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eles interpretam, ensinam, induzem as pessoas a esse texto, dizendo que todas as coisas vão cooperar bem para as pessoas que amam a Deus. Então a pessoa tem a visão que o evangelho é um evangelho que só traz benefícios. Vem para a igreja que as portas vão abrir. Vem para a igreja que você arruma uma namorada, uma esposa, um esposo. Vem para a igreja que Deus vai curar suas doenças. Vem para a igreja que você vai arrumar um emprego melhor. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas no Cristo que fortalece. É inserida essa postura triunfalista. Só que o evangelho é diametralmente oposto a essa afirmativa. Jesus, em João 16, 33, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo, no mundo, vida terrena, aqui, nesse lugar, nesse planeta, tereis aflições, sofrereis. Mateus 10, 22, diz assim, e odiados de todas as pessoas. Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Cristo. Esse método de evangelismo não é bíblico. Você nunca evangeliza uma pessoa dizendo, vem para Cristo que tudo vai melhorar. Isso é mentira. Esse método de evangelismo faz da igreja ser o que ela é. Você é frustrado. Sabe por que você é frustrado? Porque você foi ensinado que só coisa boa vai acontecer. Vivemos num mundo caído, corrupto, iníquo, onde impera as trevas, onde impera o mal, a injustiça, a maldade, a perversão, as trevas. Injustiça é o perfil desse mundo. Assim como no tempo de Cristo, Cristo se apresentou num cenário obscuro, diabólico, mundano, imoral, mau. E Cristo foi perseguido, porque João 1,5 diz que Ele é a vida, e a vida é a luz dos homens. E os homens aborreceram a luz, porque suas obras eram más. Então perseguiram a Jesus, porque Ele era a luz. Então eles o rejeitaram, eles o perseguiram, eles o maltrataram. Cristo sofreu, foi um dos homens que mais sofreu, que mais foi perseguido, rejeitado, humilhado, caluniado, porque foi um corpo estranho entrando nessa terra. Porque ele disse assim, ó, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Qual era a missão dos 12 apóstolos ali? A missão de ser cristão, a missão de expressar a Cristo. É a mesma missão que você tem, ser cristão. E o que essa missão acarreta? Sofrimento,
perseguição, dor, dificuldades. E ele está dizendo: só o que perseverar até o fim será salvo. Esse perseverar até o fim não é o mesmo de Mateus 24, da volta. Esse aqui é o perseverar da dor, do sofrimento. Ele não está falando aqui de perseverar para a salvação. Ele está dizendo: só o que aguentar o sofrimento, só o que aguentar a dor, a humilhação, só o que suportar a cruz será aceito. É cristão? Prepara para ser humilhado. É cristão? Prepara para ser perseguido. Quer ser homem de Deus? Prepara para perder. Prepara para sofrer afronta. Prepara para haver uma oposição ferrenha contra você. Prepare para te rejeitar. Prepare para padecer. Por quê? O que Filipenses diz: não fostes chamados só para crer, professar fé em Jesus, mas também a padecer por Ele. E só aqueles que viverem uma vida cristã debaixo de luta, perseguição, humilhação, dor, e não voltarem atrás, e não sucumbirem, só esses serão aceitos. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que denota pobreza? Dificuldade, dor, sofrimento, penúria, humilhação. E Jesus está dizendo: bem-aventurado é você. Você entendeu aqui, ou você quer que eu falo que você vai ganhar um carro hoje? Você quer que eu falo que Deus vai te dar uma casa? Ele não está dizendo isso aqui. Participar de reuniões de prosperidade, curandeirismo, evangelho que dá carro, casa importada, dízimo, não glorifica meu filho, não enaltece a cruz de Cristo, não reforma vocês para a eternidade, e não é uma prova que vocês estão vivendo o evangelho bíblico. Atos 3 e 4, Pedro e os apóstolos estão pregando a palavra de Deus. O sinédrio arrebenta com essa raça aí, dá chicotada, prende eles. O anjo vai lá e tira eles da prisão. Eles vão perante o sinédrio e o Gamaliel levanta: deixa esses homens aí. Se essa obra for de homem, disparar, mas se for de Deus, temos que estar combatendo contra Deus. Tudo bem, mas advertimos: não fale mais nesse nome. Eles tinham apanhado, sido presos, açoitado, perseguido e ido ao sinédrio. A hora que ele saiu, eles estavam pulando. E os apóstolos saíam cheios de alegria por terem se achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Meu irmão, será que você vai ser digno de sofrer por essa tão grande graça, por essa maravilhosa graça, meu irmão? Dor, sofrimento. Quem não tem sofrimento não tem valor. Quem não tem sofrimento não brilha. Quem não tem sofrimento não tem forma. É pedra bruta. É pedra sem valor. Filipenses 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. E eu quero dizer que o cristão genuíno e verdadeiro deve se acostumar com o sofrimento. Nós devemos nos acostumar com o sofrimento, com a dor, com a perda. Por que nós resistimos ao sofrimento quando nós nos convertemos? Por que todos que vêm a Cristo querem vir a Cristo para ter alívio do sofrimento? Porque todos que veem em Deus uma maneira de deixarem de sofrer. Porque todos que se convertem querem abolir, querem deixar de passar vergonha, humilhação, dor e sofrimento. Por causa do evangelho moderno. O que é o evangelho moderno? É o que se prega e o que se ensina nas igrejas atuais. É considerado o evangelho moderno.
a igreja moderna, o cristianismo moderno. E como o cristianismo moderno ensina os fiéis, os cristãos. Assim como no tempo de Cristo, Cristo se apresentou num cenário obscuro, diabólico, mundano, imoral, mau. E Cristo foi perseguido, porque João 1,5 diz que Ele é a vida, e a vida é a luz dos homens. E os homens aborreceram a luz, porque suas obras eram más. Então perseguiram a Jesus, porque Ele era a luz. Então eles o rejeitaram, eles o perseguiram, eles o maltrataram. Cristo sofreu, foi um dos homens que mais sofreu, que mais foi perseguido, rejeitado, humilhado, caluniado, porque foi um corpo estranho entrando nessa terra. Porque ele disse assim, ó: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Qual era a missão dos 12 apóstolos ali? A missão de ser cristão, a missão de expressar a Cristo. É a mesma missão que você tem, ser cristão. E o que essa missão acarreta? Sofrimento, perseguição, dor, dificuldades. E ele está dizendo: só o que perseverar até o fim será salvo. Esse perseverar até o fim não é o mesmo de Mateus 20. No mundo tereis aflições. Ele está dizendo: no mundo, vida terrena, aqui nesse lugar, nesse planeta, tereis aflições, sofrereis. Mateus 10:22 diz assim: e odiados de todas as pessoas. Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Cristo. Esse método de evangelismo não é bíblico. Você nunca evangeliza uma pessoa dizendo: vem para Cristo que tudo vai melhorar. Isso é mentira. Esse método de evangelismo faz da igreja ser o que ela é. Você é frustrado. Sabe por que você é frustrado? Porque você foi ensinado que só coisa boa vai acontecer. Vivemos num mundo caído, corrupto, iníquo, onde impera as trevas, onde impera o mal, a injustiça, a maldade, a perversão, as trevas, injustiça é o perfil desse mundo, de dar volta. Esse aqui é o perseverar da dor, do sofrimento. Ele não está falando aqui de perseverar para a salvação. Ele está dizendo: só o que aguentar o sofrimento, só o que aguentar a dor, a humilhação, só o que suportar a cruz será aceito. É cristão? Prepara para ser humilhado. É cristão? Prepara para ser perseguido. Quer ser homem de Deus? Prepara para perder. Prepara para sofrer afronta. Prepara para haver uma oposição ferrenha contra você. Prepare para te rejeitar. Prepare para padecer. Por quê? O que Filipenses diz: não fostes chamados só para crer, professar fé em Jesus, mas também a padecer por Ele. E só aqueles que viverem uma vida cristã, debaixo de luta, perseguição, humilhação, dor, e não voltarem atrás, e não sucumbirem, só esses serão aceitos. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que denota pobreza? Dificuldade, dor, sofrimento. Cristãos a entenderem o Evangelho. Eles ensinam que o Evangelho é um Evangelho que não tem dor, nem sofrimento. Eles interpretam o texto de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eles interpretam, ensinam, induzem as pessoas a esse texto, dizendo que todas as coisas vão cooperar bem para as pessoas que amam a Deus. Então a pessoa tem a visão que o Evangelho é um Evangelho que só traz benefícios,
Vem para a igreja que as portas vão abrir. Vem para a igreja que você arruma uma namorada, uma esposa, um esposo. Vem para a igreja que Deus vai curar suas doenças. Vem para a igreja que você vai arrumar um emprego melhor. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas no Cristo que fortalece. É inserida essa postura triunfalista. Só que o Evangelho é diametralmente oposto a essa afirmativa. Jesus, em João 16:33,